Muito bem, vamos para o nosso último módulo teórico, onde nós vamos abordar agora a pós-produção, a edição da imagem e o seu compartilhamento. É muito importante que nós façamos a pós-produção, porque, como já foi dito em slides anteriores, nós temos uma limitação física do tamanho do sensor do smartphone. Então, eu preciso promover uma melhoria nessa imagem sem descaracterizar, a originalidade da foto. O objetivo não é alterar a essência, o que a foto quer dizer. O objetivo é a gente melhorar alguns aspectos como nitidez, fazer recortes, é o aprimoramento da imagem. Para isso, nós vamos usar um aplicativo gratuito desenvolvido pelo Google, que é o Snapseed. Ele está disponível tanto para dispositivos Android como para dispositivos iOS. É uma ferramenta bastante completa, tem 28 ferramentas onde a gente pode estar fazendo edição da nossa imagem e nós vamos fazer um tutorial, um passo a passo para conhecer essa ferramenta. Então, uma grande vantagem do smartphone será que no mesmo dispositivo, no mesmo aparelho, nós vamos fazer a captura, nós vamos fazer a pós-produção dessa imagem e nós vamos compartilhar essa imagem, tornando o fluxo muito mais dinâmico, muito mais ágil. Então, após baixar o Snapseed na sua Play Store ou na Apple Store, nós temos esse ícone, que é o ícone de uma folhinha. A gente vai clicar nesse ícone e vai aparecer essa tela. Clicando nesse sinal de mais, nós vamos ter acesso ao rolo da câmera, onde nós vamos selecionar a foto que nós vamos editar. Nós podemos ver na parte inferior que nós temos 3 palavras escritas: aparência, ferramentas e exportar. Então, subentende-se que ferramentas são os filtros que nós conhecemos, E nós temos que lembrar que fotografia odontológica é uma fotografia documental, Eu tenho que obter uma imagem o mais próximo possível do que eu estou vendo. Então, a aplicação de filtro, ela não é desejável em fotografia odontológica. Mesmo que seja foto de rosto de paciente, eu tenho que lembrar do caráter documental que tem a fotografia na odontologia. Então, a gente não vai usar nenhum desses filtros. Se a gente for seguir, nós vamos ver que nós temos, se for aplicar um filtro para poder ver como é que a foto muda, nós vamos ter nessa porção inferior 2 símbolos. Um símbolo do check, que dá o OK, que aplica aquele filtro que foi escolhido, e nós temos um X. Apliquei um filtro lá, não gostei, quero cancelar, aplica o X. Então, só escolher o filtro por si só, ele não significa que esse filtro será aplicado na foto. Mas você falou que esse filtro não é aplicado em fotografia odontológica, e realmente não é. Eu estou explicando essa função, caso você queira fazer uma foto aí, com outra finalidade. Uma coisa muito interessante é que depois que eu faço uma alteração na foto, se eu apertar a tela do meu smartphone e ficar segurando, o smartphone vai aparecer na tela do meu smartphone a foto original. Não quer dizer que essa foto foi revertida ao original, ele só mostra como é a foto original. Se eu fiz um ajuste e esse ajuste não me agradou, eu lembrei que nós temos 28 ferramentas, então se em algum momento eu fiz algum ajuste e eu não gostei, eu consigo reverter esse último ajuste. Na verdade, desfazer é o termo mais apropriado. Quando eu clicar naquele ícone onde aparecem 2 losangos sobrepostos com uma seta virada para a esquerda, vai aparecer dentre as opções lá o desfazer e o refazer. O desfazer, ele desfaz somente o último ajuste que foi aplicado. Então isso é importante. Eu fiz lá uma série de 10, 15, 20 ajustes
quero remover só o último, eu vou em desfazer. A opção reverter reverte ao original, apaga todos os ajustes que foram efetuados. Então, nessa opção aí a gente consegue desfazer algum ajuste que não tenha ficado a contento. Então nós vamos abrir ali agora aquela opção ferramentas e ali a gente vai ter acesso às 28 opções de ajuste da nossa foto. Quando a gente clica ali, vão aparecer essas opções e a que mais nós vamos usar é essa primeira, que é ajuste da imagem. Quando eu clico em ajuste da imagem, vai aparecer no canto inferior 3 linhas com cursores. Em todas essas 28 opções vai aparecer essas 3 linhas com cursores. Essas 3 linhas, nada mais, nada menos, elas abrem o submenu de ajustes. Então, a ferramenta é ajuste de imagem. Quando eu clico nesses 3 cursores, vai abrir um submenu que vai me permitir controlar o brilho, contraste, saturação, atmosfera, realce, sombra e calor. E eu tenho que lembrar que essas mudanças vão alterar a foto num todo, né? Então, quando eu deslizo o meu dedo para cima ou para baixo, o que vai acontecer? A opção selecionada vai mudar. Então, por exemplo, se eu escolho saturação, eu vou ver lá na parte superior que está marcando saturação 0. Se eu deslizo o meu dedo para o lado direito, a saturação aumenta. Se eu arrasto o dedo para o lado esquerdo, a saturação diminui, né? Então vai ficar uma saturação negativa até o ponto da foto ficar preto e branco. Quando a saturação chega no 100, que é o máximo, eu vou ter um aumento na vibração das cores. Lembrando que para aceitar essa alteração, eu tenho que apertar o símbolo do check lá embaixo, e se eu quiser descartar esse ajuste, eu aperto o X. Uma outra coisa interessante é essa varinha mágica. Essa varinha que tem na porção inferior, ela significa que é um ajuste automático do meu smartphone com relação ao ajuste da imagem. E a gente sempre vai evitar ajustes automáticos, né? Porque a gente corre o risco muito grande de descaracterizar uma foto que tem por objetivo ser uma foto documental e registrar o mais próximo possível do que a gente está vendo. É muito importante a gente saber o que cada um desses itens vão promover de alteração na foto. Então o brilho ele vai escurecer ou clarear a imagem como um todo. O contraste ele aumenta ou diminui a diferença entre as áreas escuras e claras. A saturação aumenta ou diminui a vibração das cores, ao ponto que se eu tiver a saturação totalmente negativa, eu vou ter uma foto preto e branco. O ambiente corrige o contraste e a saturação de uma só vez. Aqui eu tenho uma coisa muito importante, o realce, ele escurece ou clareia as partes mais claras da foto. Então essa alteração ela vai ser predominantemente nas porções mais claras da foto. E sombras já é o contrário, eu vou escurecer ou clarear as partes com sombra, as partes mais escuras da foto. Tá? Então, em fotografias onde eu tenho uma diferença de exposição, tenho áreas mais escuras e áreas mais claras, esse ajuste da imagem vai permitir que a gente consiga aí atingir um equilíbrio. E o último ajuste nessa aba de ajuste de imagem é o calor, né? Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, né? Porque eu posso conferir a minha foto uma temperatura diferente. Eu vou ver que se eu pegar e arrastar o meu dedo para a direita, minha foto vai ficar com aspectos alaranjados, com aspectos amarelados, dando a ideia de calor, aumentando a temperatura da imagem. E se eu faço o contrário, se eu levo para a esquerda, eu vou ter a predominância de tons azuis e verdes, né? Uma temperatura menor. E isso, se eu estou selecionando cor, isso vai induzir o técnico de prótese a um erro. Então eu aconselho não mexer em calor,
tá? Para a gente não induzir o técnico de prótese a um erro, principalmente em seleção de cor. Uma segunda ferramenta muito importante é o balanço de branco. Balanço de branco. O que é o balanço de branco? Quando a gente faz uma imagem, uma fotografia de uma imagem, né, o meu branco eu quero que seja totalmente branco, que não tenha a influência da luz ambiente. Então esse balanço de branco é nada mais, nada menos do que a regulação da calibração da imagem para a gente obter as cores mais fiéis possíveis, né? Então a gente tentar eliminar a influência dessa luz ambiente. Quando a gente aperta aquelas 3 linhas, né, na porção inferior, a gente vai abrir um submenu onde a gente vai ter lá a temperatura e a tonalidade. A temperatura vai ter o mesmo efeito do calor no ajuste da imagem. Se eu arrasto para o lado direito, vou ter temperaturas mais quentes, observem a figura da direita, e se eu arrasto, olha lá, foi mais 100, olha como os tons alaranjados, vermelhos e amarelos se sobressaíram, aumentou a temperatura da imagem. Se eu jogo negativo, eu vou ter tons mais azulados, uma temperatura mais fria, né? Do lado esquerdo daquelas 3 linhas horizontais que vão abrir o submenu, eu tenho um AW, que seria um balanço de branco automático. E então a gente não vai usar o automático também, porque o dispositivo não é capaz de interpretar corretamente uma cavidade escura que é a boca. O que nós vamos fazer vocês estão vendo que eu tenho do lado um conta-gotas, né? Esse conta-gotas ele pega uma porção da imagem e vai calibrar a minha imagem total em cima daquele ponto que eu estou usando. Então, como é que isso funciona para seleção de cor, por exemplo? Então, o ideal é que a gente tenha, em fotografia isso é muito comum, né, um cartão cinza 18%, que nada mais é do que um referencial para a gente promover a calibração da cor. A indústria suíça Smile Line produz esse Flexi Palette, né, que é um contraste em cinza 18%, mas é um investimento um pouco alto. A gente pode usar uma alternativa aí, que é usar um cartão cinza 18%. Então, a gente faz a tomada sempre de incisal para incisal, como está na foto inferior, e coloca o cartão cinza 18% por baixo. Se eu for usar um software um pouco mais elaborado como o Lightroom, eu consigo uma calibração mais precisa desse balanço de branco. O Snapseed ele vai me dar uma calibração em cima desse cinza 18%, mas se o meu cartão estiver sofrendo influência da luz ambiente, ele ainda pode me dar um desvio do que seria realmente o padrão, aquilo que a gente está vendo, né? Com o Lightroom, que é uma outra ferramenta um pouquinho mais complexa, mas a gente consegue um ajuste padrão. Mas entre não calibrar nada, né, e mandar para o técnico de prótese uma imagem que está sofrendo influência da luz ambiente, onde o técnico vai ter uma dificuldade muito maior, então a gente vai minimizar isso aí fazendo o ajuste do balanço de branco no nosso Snapseed. Então eu faço essa foto para tomada de cor ou com o Flexi Palette cinza ou com um cartão cinza por debaixo e a escala incisal contra incisal, uma cor por vez, e faço a foto. Eu vou abrir a foto no Snapseed, vou pegar meu conta-gotas e vou colocar em cima do cartão cinza 18%. O que eu estou dizendo para o meu dispositivo? Que ele vai calibrar a foto e vai usar como referência o cinza 18%. E isso já elimina bem a influência da luz ambiente e vai permitir que o meu técnico faça uma seleção de cor muito mais assertiva. Esse cartão é um cartão extremamente barato, extremamente fácil de achar a qualquer loja de produto fotográfico, no Mercado Livre, Amazon, a gente encontra aí o cartão cinza 18%. Uma segunda
ferramenta bastante importante, a ferramenta Detalhes. Então, toda vez que eu abro uma ferramenta, eu clico naquelas 3 linhas horizontais para a gente poder abrir ali o submenu, né? Então, eu vou ter ali estrutura e aumento da nitidez, né? E é intrínseco do ser humano, tá na cabeça do profissional, que a foto dele tem que ser bastante nítida. Então, quando ele abre e ele não tem uma orientação com relação a esse dispositivo, a primeira coisa que ele faz é aumentar a nitidez. E eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque quando eu aumento muito a nitidez, eu posso distorcer alguns pequenos pixels da imagem. O pixel é a menor unidade da imagem. Então, se eu aumento muito a nitidez, eu vou distorcer alguns desses pixels e a minha imagem vai aparecer como se ela tivesse com grãos, uma imagem granulada. Então, se for mexer na nitidez, tem que ser uma mexida muito discreta, muito suave, né? E uma ferramenta que vai melhorar a minha definição da imagem é a estrutura, né? Essa estrutura, provavelmente vocês já viram isso aplicado de outra maneira. Aqueles filtros do Instagram, por exemplo, que a pele fica parecendo que está plastificada, nada mais é do que a estrutura colocada em valor negativo, né? Então, aqueles filtros do Instagram são isso aí, é a estrutura em valor negativo. Então, se eu quero, por exemplo, realçar, vou fazer uma foto de uma textura de um elemento dental, eu posso aumentar um pouquinho a estrutura, que eu vou ter mais definição dessa anatomia dental. Outra ferramenta importante, cortar e girar. Isso aí então é muito importante. A gente faz as fotos com o smartphone, 100% quase das fotos, a gente vai precisar cortar, vai precisar girar para ajustar aí a composição da foto. Uma coisa interessante na ferramenta cortar é que eu tenho cortes pré-definidos na porção inferior. Então, nos meus cursos sempre eu falo que a proporção ideal para a gente poder fazer um corte para fotos de retrato, fotos de rosto do paciente, é o corte 16:9. 16:9 não é um tamanho, é uma proporção. Então, eu clico uma foto de rosto, por exemplo, vou clicar em 16:9 e aí eu vou ajustar o limite inferior da imagem, coincidindo lá com o V da camisa, com o esternocleidomastóide do paciente, e vou deixar sobrar um pouquinho nas laterais e um pouco em cima, né? Então eu posso ter a mesma proporção com tamanhos diferentes e eu preciso ajustar isso aí, tá? Quando eu penso em publicação no Instagram, eu tenho tamanhos pré-definidos também. O ideal é que eu corte a minha foto antes de publicar, porque se eu levar a minha foto para o Instagram e tiver que esticar, ampliar a imagem, eu vou perder nitidez. É por isso que às vezes a gente tira uma foto, acha que a foto está boa e vai publicar, a foto não fica legal, porque a gente esticou muito essa foto, ela perde definição. Então, nos stories também é 16:9, tá? E a melhor publicação no feed é a 5:4, que é onde eu vou aproveitar todo o espaço disponível para publicação. Aqui, voltando o slide, eu tenho também 5:4, tá? Quando eu for fazer publicação na mídia social, o ideal é que eu corte antes de publicar, a foto já vai no tamanho correto. Quanto mais eu ampliar a imagem, mais eu esticar a imagem, menos definição ela tem, menos detalhe ela vai ter. Uma coisa importante, eu falei que a foto para retrato, o ideal é que a gente tenha ali uma proporção 16:9. Agora as fotos peri e intraorais, para fins de padronização, o ideal é que eu corte 9:16. E se vocês forem procurar, não existe 9:16. Como é que a gente faz? A gente vai clicar 16:9 e vocês estão vendo lá embaixo uma seta redonda voltada para a esquerda. Essa seta ela inverte as proporções. Se eu clico 16:9 e aperto essa seta, esse 16:9 vai virar 9:16. Tá? Então a gente vai usar para fotos de retrato 16:9, fotos peri e intraorais 9:16, para o Instagram Stories
nós vamos usar 16:9 e para o feed o ideal é que eu use o 5:4. Então, com relação à ferramenta cortar, são esses os ajustes que nós vamos fazer. Uma coisa muito importante é o ajuste da orientação espacial da minha fotografia. Quando eu faço fotografias, por exemplo, de retrato, né, o ideal é que a linha bipupilar esteja paralela à linha das grades. Às vezes eu faço a foto e o paciente está com a cabeça inclinada ou eu não posicionei o smartphone de maneira adequada. Essa ferramenta girar, se a gente arrastar o dedo no sentido horizontal para um lado ou para o outro, a imagem vai se mover, né, de maneira minuciosa, né, em pequenos graus, que vai permitir a gente corrigir essa foto. Então, o mais importante é que a gente observe que eu tenho uma linha de grades, fotos de rosto, a linha bipupilar tem que estar paralelo a essa grade, e fotos peri-intraorais, o plano oclusal deve estar paralelo à linha da grade. Tá? Então, a grade são linhas de referência, né? Então, a gente tenta fotografar o mais próximo possível do ideal para dar menos ajustes, mas o dispositivo serve para a gente poder dar um refinamento. Vocês estão vendo na porção inferior tem uma setinha contra a outra. Quando eu clico nessa seta, a foto sofre uma rotação horizontal, é um espelhamento da imagem. E onde eu tenho a seta virada para a direita, a seta curva para a direita, a foto, cada vez que eu aperto, a foto gira em 90 graus, tá? Então, clicando no ticket lá, no cheque, eu vou aceitar o ajuste que eu fiz, o X eu vou rejeitar, vou descartar. Então, a gente observa que girando para um lado ou para o outro, a gente vai fazer um ajuste minucioso aí da angulação da imagem. Ali o outro símbolo agora da rotação horizontal. Uma ferramenta agora que é um pouco mais complexa, mas ela dá excelentes resultados, é a ferramenta pincel. A ferramenta pincel, assim como a próxima ferramenta que eu vou falar, que é a seletivo, essas duas ferramentas vão permitir ajustes localizados na minha imagem, eu não mexo na imagem como um todo. Então, ferramenta pincel. Por que pincel? Né? Nós vamos pintar uma área específica. E eu tenho 4 tipos de modificações que eu posso fazer. Clarear ou escurecer é um pincel, exposição é outro, eu aumento ou diminuo a exposição, temperatura eu aumento ou diminuo a temperatura e saturação. Vocês estão vendo que do lado do X eu tenho um pincel. Cada vez que eu aperto, vai mudar o nome do pincel. Então, observem que ali na imagem mostra o pincel saturação, né? Se eu clicar naquele pincel que está à esquerda, ele vai mudar, ele vai para clarear ou escurecer. Se eu aperto de novo, vai para exposição. Se eu aperto de novo, vai para temperatura. E se eu aperto de novo, vai para saturação. Então, esse pincel do lado do X, ele serve para escolher qual pincel eu quero usar. Vocês vão olhar que de um lado tem uma seta para cima e o outro tem a seta para baixo. O que significa isso? Para cima é a gradação da saturação que eu vou aumentar. Ela tem lá 0,3, 0,7 e 1. Para baixo ela tem menos 0,3, menos 0,7 e menos 1. Né? E o 0 é uma borracha. Vamos supor que eu estou pintei uma área indesejada, é só eu colocar no 0 e passar o dedo novamente. Para poder facilitar a gente enxergar a área que está sendo pintada, que está sendo alterada, tem esse ícone do olho. Esse ícone do olho significa que onde eu passar o dedo para promover a alteração vai ficar vermelho. Então, vamos supor que eu queira pintar a cadeira, né? Vamos mostrar como é que funciona. Então, a gente passa o dedo, a cadeira vai ficar vermelha e aumenta a saturação, tá? Então, funciona assim essa ferramenta. Ela é uma ferramenta que a gente vai usar, principalmente quando a gente vai fazer fotos de contraste, por exemplo, que é aquele dispositivo que a gente separa um marcado, um segmento do resto da cavidade oral, muito usada para estética. Então, geralmente ficam pontos pretos ou reflexo do dente nesse contraste. Então, a gente vai usar para poder diminuir a exposição
né, e deixar aquele contraste bem preto para poder dar um efeito legal na foto, que seja de bastante utilidade na avaliação estética. A ferramenta seletivo também ela funciona mais ou menos dessa maneira. Tá? A ferramenta seletivo ela vai ter 4 ajustes que a gente vai poder fazer: o brilho, o contraste, a saturação e a estrutura. A ferramenta brilho ela é simbolizada pela letra B, contraste C, o S significa saturação e o E é estrutura. Então a gente pode observar que eu tenho um símbolo de mais envolto ali por um círculo. Quando eu aperto esse mais, e vai me permitir clicar na imagem e colocar uma bolinha que vai promover a alteração. Então olhem lá na imagem, por exemplo, apareceu lá no quadro, eu quero movimentar, eu quero alterar lá no quadro, quero aumentar o brilho lá no quadro. Então eu pego essa bolinha B, coloco lá e vou lá em cima na minha escala, né, o brilho ele vai de 0 a mais 100 ou 0 a menos 100. Eu coloco lá a minha gradação que eu quero fazer a alteração. Então observem, funciona da mesma maneira, eu posso apertar o olho ali embaixo para eu visualizar a área que eu estou alterando. Se eu fizer um movimento de pinça, vai aparecer uma área vermelha que mostra a área que vai ser alterada. Esse símbolo mais permite que eu coloque até 8 pontos de ajuste, só que esses ajustes são feitos individualmente. Eu posso colocar 8 pontos na imagem, mas só um vai aparecer azul, que é o ponto que está ativo, os outros vão ficar cinza. Então, se eu ajustei um ponto, quero passar para outro, clico no ponto que está cinza, ele vai ficar azul e eu faço a alteração nele também. Então, permite até 8 pontos, mas eu tenho que ajustar individualmente cada um desses pontos. Se eu quiser mudar aquele ponto de lugar, é só segurar em cima dele e arrastar, eu consigo modificar. Então observem ali, eu coloquei o seletivo em brilho, quero aumentar o brilho lá no quadro. Fui lá em cima, né, na escala do brilho, da intensidade, coloquei em mais 100. Vamos ver agora a modificação. Vamos só voltar aqui. Então observem que a gente, na verdade, eu fiz foi diminuir o brilho, né? E aqui, voltando aqui, ó, botei um segundo ponto agora na cadeira, tá? Então que a gente consegue colocar até 8 pontos de ajuste ao máximo aí que o dispositivo vai permitir. Eu tenho a ferramenta correção, essa ferramenta é bastante interessante, no curso o pessoal gosta muito, então permite eu tirar a cicatriz, tirar a pinta do paciente. Como é que essa ferramenta funciona? Olha lá, ela funciona mais ou menos como a ferramenta carimbo do Photoshop. Ela pega uma área por proximidade e substitui naquele ponto que eu escolhi. Uma coisa interessante é que quanto maior, mais eu der o zoom na minha imagem para fazer alteração, mais natural vai ficar essa alteração. Então, se eu quero tirar uma pinta, eu dou bastante zoom na imagem, clico na pinta e aí depois eu volto para a figura no tamanho original e a gente vai ver que vai ficar bem natural essa modificação. Uma outra ferramenta interessante é a ferramenta texto, né? Permite que a gente coloque o nosso nome, nome da clínica, né? Eu tenho ali uma aquarela que eu posso mudar a cor da letra, então a gente arrasta para um lado e para o outro, a gente tem uma paleta de cores imensas ali. Tem vários tipos de desenho de nome, né? Então, desde as mais tradicionais ali, a Line 1, Line 2, e eu vou modificando, e eu tenho várias maneiras que eu posso escrever o nome ali. E tem uma gotinha, o símbolo de uma gotinha, que é a opacidade, né? Se eu diminuir a opacidade, vai funcionar como se fosse uma marca d'água, né? Então fica bem interessante para a gente ali manter a marca autoral aí do nosso registro fotográfico. Outra coisa, agora a gente parte aí, então essas ferramentas seriam as ferramentas principais para a gente poder
está aí ajustando a nossa imagem. Acho que a gente não precisa mais do que isso que a gente falou. Eu vou exportar a minha imagem. Uma coisa importante, quando eu clico em exportar, vão aparecer essas opções. Tá? Então, o importante é que eu exporte sempre uma cópia da minha foto. Eu mantenho a minha foto original intacta, né? Mas eu vou exportar uma cópia da foto com as alterações que eu programei. E essa foto vai ser exportada para o rolo da câmera. Depois, lá no meu smartphone, eu acesso fotos, essa foto está guardada lá. Então, com relação à edição, o Snapseed é essa ferramenta aí que a gente usa no dia a dia, vai auxiliar muito o fluxo de vocês, e o segredo é usando, né? Não é uma ferramenta complexa, quanto mais a gente usa, mais a gente domina essa ferramenta. Agora chegou a hora da gente completar o ciclo. A gente já viu a captura, a gente já viu a edição, agora falta exportar essa imagem. E exportar, todos nós, instintivamente, a gente tem como hábito tentar compartilhar isso via WhatsApp. Eu tenho que entender que a pior opção que eu tenho é compartilhar imagens por WhatsApp. O WhatsApp, o aplicativo WhatsApp, ele vai promover uma compactação da minha imagem, e isso, um sensor que já é pequeno, que o sensor do smartphone, eu ainda vou compactar a imagem, então há uma perda brutal de qualidade da minha imagem. Só para a gente ter uma ideia, fotos e vídeos somente até 16 megas em smartphone e computador até 64, ou seja, um tamanho muito pequeno. Em dispositivos com 512 megas de memória, o tamanho é reduzido a 10 megas. Então a gente fica com um tamanho ínfimo para fotografia, tá? Então não é a melhor maneira. Existem outras situações. A melhor maneira da gente compartilhar as fotos é na nuvem, tá? A gente pode compartilhar por e-mail, posso compartilhar por Wi-Fi Direct nos Androids ou no AirDrop no iOS, posso compartilhar por Bluetooth, mas na minha visão nada é melhor do que a gente compartilhar na nuvem. A gente tem pelo Google duas ferramentas muito completas e muito práticas. O primeiro é o Google Fotos, né? Ele serve para o armazenamento de fotos na nuvem. Então é uma ferramenta muito interessante. Eu posso compartilhar, eu posso estar fazendo a tomada de cor, criar uma pasta na nuvem e compartilhar somente com o meu técnico. Eu tenho como compartilhar somente com uma pessoa específica. Estou fazendo o planejamento do caso na clínica, uma equipe multidisciplinar, cria uma pasta na nuvem e toda a equipe vai ter acesso a essas fotografias. Então a gente tem uma dinâmica muito grande. O Google Drive funciona da mesma maneira, só que o Google Drive não é específico para foto, né? Ele permite você guardar fotos, mas ele pode guardar PDF, pode guardar outros tipos de arquivos, né? Nós temos o Dropbox também na nuvem, o iCloud, o Microsoft OneDrive, tudo isso arquiva na nuvem, né? Mas no meu modo de ver, a gente precisa de praticidade, precisa de simplicidade e precisa de segurança. A grande vantagem do Google Foto e do Google Drive é que isso está vinculado à sua conta no Gmail, né? Então você tem essa conta sua na nuvem, que você tem ali um espaço gratuito inicial para você, que não é pouca coisa, para você guardar suas fotos. E se houver necessidade, você ainda pode adquirir mais espaço e compartilhar com quem você quiser. Você pode criar uma outra pasta específica para mandar para o seu paciente as fotos finais do tratamento. Então ficou muito fácil compartilhar essas fotos. Então o ideal é que eu faça a captura, faça a edição no smartphone através do Snapseed e eu faça o compartilhamento através do Google Fotos ou do Google Drive, né? Faça isso na nuvem para a gente poder manter a qualidade da imagem. E uma coisa que facilita tanto é que o colega tem o acesso na hora. Vamos supor que o técnico de prótese está lá no laboratório, você está selecionando a cor, você faz a foto,
pede para o técnico abrir lá do laboratório, ele está abrindo e está checando e está trocando ideia com você sobre o que precisa. Às vezes ele quer que você coloque uma outra escala, né, ou um outro posicionamento, porque o olhar do técnico é muito mais treinado do que o nosso. Então, o celular abriu aí uma nova facilidade para a gente, um fluxo de trabalho muito mais dinâmico, e a gente precisa estar atento às limitações que o smartphone vai sofrer, estar atento às melhorias que o smartphone vem sofrendo, para que a gente possa incorporar de vez essa ferramenta no nosso dia a dia clínico. Eu espero que vocês tenham gostado do curso. A gente está aberto a tirar dúvidas, tá? Esse é um relacionamento que começa. Eu tenho ali o QR Code do meu site, tem as redes sociais, precisando entrar em contato comigo. É um prazer sempre estar falando de fotografia. Um grande abraço e bons cliques!